E aí, Matheus? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu ver Como se eu é? consigo pôr o som aqui que não tá aparecendo. Só um minuto. Hello? Minha, minha imagem, sua Não, imagem deixa eu está ver um fone travando. aqui. Peraí. Sua imagem tá Acho que travando um acabou entrando pouquinho, uma Thaís. chamada. Você está me ouvindo bem? Me vendo bem? Estão me ouvindo, gente? Tá. E aí, acabou que tirou o áudio. Eu até troquei aqui, eu estava no Wi-Fi, troquei para o 4G, mas ainda tá igual. Você tá conseguindo me ouvir? Só que a sua imagem ela tá bem embaçada. Me ouve, Thaís? Pra mim tá bom aqui. Estranho, eu já botei no 3G, já coloquei no Wi-Fi. Agora Imagem da melhorou. Thaís tá. Agora melhorou? Thaís, está travando. Agora voltou. Vamos ver se Agora não tá vai. bom? Vamos ver agora. Tá, melhorou. Pronto, o pessoal falou que melhorou aí também. Pronto, pra mim tá ótimo. Pronto. Só troquei aqui pro Wi-Fi que eu tava vendo se era minha, mas deu certo. E Tudo aí, como bem, Thaís? estamos? Tudo Tudo bem, certo, graças a tudo em Deus. paz. E Agora aí, sim, agora pessoal, parou de travar. vamos. Agora eu acho que melhorou. O pessoal tá falando aí. Então vamos lá E falar um aí, como é pouquinho que tá a sobre quarentena? escoramento hoje? Vamos. Vamos tentar falar um pouquinho, né, que é o mundo. A gente vai tentar resumir aí um pouquinho hoje. Exatamente. A quarentena aqui diminuiu um pouco os serviços, mas graças a Deus a gente está com bastante coisa aí também na correria. Hoje foi um dia de bastante trabalho por aqui. Que bom. Aqui em Salvador a gente tem um problema sério, que são os períodos chuvosos, né? Salvador é uma cidade muito antiga, com muito aclive, com muito declive, então época de chuva é contenção abaixo, é cobertura inundando, são casas comprometidas, então aqui a gente sofre muito com isso nesse período. Aí tem muito trabalho mesmo. Acho que qualquer cidade, né, em época de chuva, o número de chamados para a gente aumenta, né? É, Agora é. aqui em É Brasília a que gente entra na Salvador época de seca. é que Salvador a gente tem um problema. A gestão hídrica da cidade é muito ruim, o dimensionamento, né, para receber esse aumento de índice pluviométrico. Então, todo ano a gente sofre muito com isso, porque já tem a medida prevista, mas a cidade não é planejada para receber. Então, a gente sofre bastante. Sim. Acho que é uma realidade brasileira essa, né? Não é É, as né? coisas. Sim. É. Mas então vamos lá, Thaís, vamos Pois começar a falar então, sobre o vamos assunto. lá.
Vamos lá que a gente tem pouco tempo. Gente, é o seguinte, eu e o Matheus, a gente já teve a oportunidade, né, de trabalhar nesse segmento. E aí a gente batendo um papo, tentando encontrar um tema legal para trazer para vocês, algo diferente. E a gente resolveu falar um pouco sobre escoramento. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito geral do que é o escoramento em si. Então aqui a gente vai trazer alguns casos de insucesso para que a gente possa avaliar o que pode ou não ser feito e fazer algumas ressalvas a respeito do dimensionamento mesmo. Dentro do escoramento a gente tem uma norma, né, Matheus, que rege, que é a 15696. isso, de 2009. E baseado nessa norma, a gente tem algumas condições. Lista aí pra gente, Matheus, algumas delas. Bom, Thaís, acho que a sua internet ela deu uma caída de novo. Sua imagem está bem embaçada, eu quase não consigo te ver. Seu rosto não está nem nítido. Mas vamos lá. Bom, Tá, pessoal, vai falando que eu vou tentar resolver. Tá bom. Bom, pessoal, para quem não sabe, né, a gente tem uma norma que é exatamente a 15696, que é uma norma que trata, poucas pessoas até conhecem essa norma, ela é de 2009, né? Então o título dela lá é Formas e Escoramentos para Estruturas de Concreto, Projeto de Dimensionamento e Procedimentos Executivos. De certa forma, é uma norma não muito detalhada, né, mas que traz os itens básicos necessários, então, relacionados aí ao que a gente falou, né, projeto, dimensionamento e também algumas coisas relacionadas a procedimentos executivos, né? Então, assim, o que a gente vai falar hoje aqui, inicialmente agora, eu vou tocar em alguns pontos para vocês relacionados ao que a norma traz como requisito básico para os escoramentos, né, que um projeto de escoramento ele vai ter que cumprir com esses requisitos, e depois a gente vai falar dos principais erros insucessos que, no geral, a gente já observou, tanto eu quanto a Thaís, né, falando um pouquinho sobre a minha trajetória com esse tipo de serviço. Eu trabalhei por quase 2 anos praticamente mesmo, numa grande empresa aqui do Brasil de escoramento, forma e andaime. Tá? Uma grande empresa, eu diria até que ainda continua sendo do estádio Mané Garrincha aqui em Brasília, aeroporto, viadutos, tá? Então obras de porte um pouco maior. E nesse tempo eu trabalhei basicamente com a supervisão desse tipo de serviço. Então, a gente fazia a supervisão, ou seja, a fiscalização, né? A grande maioria das empresas maiores de escoramento no Brasil, elas não só fazem a locação. O pessoal está falando. A grande maioria das empresas de escoramento no Brasil, de maior porte, elas não fazem só a locação do equipamento, né? Então elas vendem a solução. O que seria a solução? As empresas, no geral, então, elas vendem a locação e entregam junto para o cliente um projeto, além de um acompanhamento desse projeto, tá? E aí, nesse sentido, né? Claro, depende muito do porte da obra. Tem cliente que pede literalmente ajuda para montar a estrutura do escoramento ali. Tem clientes que já têm uma autonomia melhor, mas sempre as empresas maiores procuram fazer esse trabalho de supervisão daquilo que está sendo montado ali, né? E aí, nesse sentido, a gente procura sempre seguir os requisitos da 15696, tá? E o porquê que a gente, né, eu até falo aqui, por que a gente era muito enfático em cobrar dos clientes que os clientes seguissem ali, né? Tudo na risca, tomasse muito cuidado com o equipamento, né? E aí eu já falo para vocês, no geral é um equipamento muito caro, tá? Caro em termos de locação, se a gente está falando de locação de equipamento metálico, né? A gente tem alguns tipos, tem de aço, tem de alumínio, assim por diante. Por exemplo, de alumínio ele é um pouco mais caro ainda, mas a gente alertava muito o cliente com relação ao cuidado com o equipamento, principalmente pelo custo de indenização que ele acabava tendo no final da obra, né? Porque os clientes, no geral, não
cuidavam muito bem dos equipamentos no decorrer da obra, e aí, no final, a gente tinha um custo de indenização gigante, porque o cliente quebrava muito equipamento, né, devolvia os equipamentos mal utilizados, e assim por diante. Então, a gente alertava muito o cliente também nesse sentido, tá? Para que ele pagasse menos, né? É um pouco caro realmente, mas de fato você, quando eu estava vamos colocar assim, do lado da moeda da empresa de escoramento, eu entendi assim, é um valor que tem que ser cobrado, né? Apesar de ser um pouco caro. Então assim, falando sobre a 15696, que é a norma, quais são os requisitos mínimos que ela coloca ali relacionados ao que deve ser cumprido em um projeto de escoramento que a gente vai tocar aqui. Então, assim, o primeiro deles é que ela coloca lá que devem ser especificados no projeto as cargas admissíveis dos equipamentos. Ou seja, você deve conhecer o equipamento que você está trabalhando e saber o quanto ele aguenta literalmente de carga admissível, até porque é baseado nessa carga admissível dele que você vai fazer todo o dimensionamento do escoramento, né? Então a gente precisa saber disso. Obviamente, né, que a gente está falando de escoramento metálico, a gente vai ter um cálculo ali muito parecido até com uma estrutura metálica, né, do equipamento em si, para ver se ele suporta, o quanto que ele suporta de carga admissível, tá? E até assim, até os próprios fabricantes, falo do fabricante, né? Estou trabalhando em empresa que locava e vendia a solução, mas os fabricantes, quando eles passavam essas cargas admissíveis, a gente sabia que o equipamento ele aguentava, na verdade, mais do que de fato estava ali, obviamente, pelos coeficientes de segurança. Por causa do fator de segurança, né? Exato. Exatamente. Só que mesmo assim, a gente tem que ser extremamente respeitoso com essa carga admissível e nunca ultrapassar ela. Afinal, a gente está ali, né, lidando com vidas e é bem perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado. Afinal, imagina no meio de uma concretagem simplesmente o seu escoramento colapsar. Tá? Então, são perdas imensuráveis. Né? Exato. Aí, na sequência, a norma ela coloca também que deve ser definido o posicionamento bem claro, né, no projeto de todos os elementos. Tá? Então, tem que ficar claro dentro do projeto de escoramento onde que tem que estar cada elemento. Né? Falando especificamente sobre os elementos, é importante que a gente comece aqui, né, do básico mesmo, de tratar quais são os principais elementos de um escoramento. Eu vou colocar a figurazinha aqui, Thais, eu consigo colocar ela, e aí eu já vou mostrar ótimo. E falar daquela... Deixa eu colocar aqui, que eu estou com o monitor aqui na minha frente. Vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu até voltar. Assim é mais fácil, porque tem um esquemazinho de uma animação aqui, que dá para a gente ver... Esse aqui é um trecho de uma apresentação que eu tenho já pronta. Então aqui a gente tem uma estrutura básica de um escoramento, né? E aí vamos falar sobre ela. Primeiro aqui, vamos começar aqui por essa que vocês estão vendo, né? Que está circulada ali, e também o sentido dela, no sentido longitudinal está marcado, que são as vigas primárias que a gente chama, né? Então as vigas primárias, elas são aquelas que vão estar encaixadas literalmente ali no que a gente chama de forcado, que o pessoal da obra gosta de chamar de enforcado, né? Mas na enforcado. Verdade exato, é o forcado. O forcado é essa hastezinha aqui que está recebendo exatamente, né, o carregamento da viga primária. Tá? Então, ela parece um U, recebe a viga e ela tem um ajuste embaixo que a gente consegue regular a altura. Isso. Caio, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como que funciona a lógica, né, desse cálculo dessa estrutura, depois eu apresentar ela. Aqui em cima, já nesse sentido da linha vermelha, a gente tem o que a gente chama das vigas secundárias, também chamada de barrotes. Né? O compensado ele vai ser pregado nelas. Então, o próprio barrote, tanto no geral, né, tanto o barrote quanto a viga primária, ou viga secundária e viga primária, ela tem ali um sarrafo de madeira nela até para facilitar, né, que seja tudo pregado e literalmente fique tudo muito unido, sem grandes movimentações. Tá? Então, essa daí seriam os nossos barrotes. Por outro lado, a gente tem aqui as escoras, né, que são esses elementos pontuais, certo? Que aí a gente vai ter que tomar, claro, um cuidado maior, né? Até em termos falando aqui de flambagem. Afinal, a escora ela não tem um travamento lateral,
como é o caso da torre, né? Da torre. Que você está vendo aí. Então, a gente tem os elementos de torres, que são através das torres, então, exatamente por esse fato, que a gente vai conseguir vencer as maiores cargas e maiores alturas, tá? Então, tá aqui a torre e aqui as escoras. E aí, em cima disso tudo, a gente vai ter o posicionamento aqui dos compensados, né? Você quer falar alguma coisa, Thaís? Não, não. Mas se quiser, pode É complementar. exatamente isso. É exatamente isso. Eu estava completando quando você falou, acabou saindo por cima. Vem exatamente essa formação de compensado. Mas uma coisa interessante a pontuar é o seguinte. Volta ali um pouquinho, Matheus, naquela imagem. Quando a gente tem, nesse caso, as escoras, que é algo ainda que a gente vê que é um escoramento, existe o escoramento misto, que é o escoramento como você está vendo aí, que é um escoramento intercalado entre torres, o vão quebrado com as escoras, mas existe o escoramento puro de escoras e é possível ser feito. A orientação é que, justamente pelo fato do não travamento lateral, que seja feita o travamento com tubo galvanizado, né? Você fazer entre uma escora e outra, passar o tubo galvanizado e travar com braçadeiras. Com a braçadeira, exatamente. Isso. Para conter esse esforço lateral. Exatamente. Né? Então, assim, falando, claro, a gente não vai conseguir entrar nessa live, pessoal, em todas as nuances desse tema, né? Mas a gente vai procurar aqui tratar com vocês aquilo que é de mais importante. E, de fato, o que eu observo hoje? Que as pessoas não conhecem o mais importante do escoramento, né? O William está até colocando aqui, sim, também chama de longarina, William. A gente tem vários nomes, na verdade, né? Mas colocando assim, o nome mais técnico seria realmente esses aqui que eu listei, mas não tem problema aqui usar os outros nomes que são comuns também. Então, assim, no geral, o Caio perguntou agora há pouco como que funciona o dimensionamento disso tudo. Então, eu vou falar um pouquinho da lógica, né? Então, obviamente, pessoal, o dimensionamento ele vai partir de cima para baixo, tá? Então, a gente tem que começar dimensionando lá em cima, pensando peso próprio da laje, mais sobrecarga, certo? Depois, eu vou definir o espaçamento dos barrotes baseado no vão máximo que eu posso ter do compensado. Ou seja, tá vendo? Entre um barrote e outro, eu vou ter um espaço livre aqui do compensado sem apoio. Então, a gente pensa nisso para dimensionar o compensado. E aí, nisso, eu já vou ter o espaçamento do barrote. Com isso... Que só complementando, Matheus, isso vai depender muito também da espessura do compensado que você está usando. Exato. Então, às vezes, você economizar na compra do compensado, usando um compensado mais fino ou usando um resinado, por exemplo, ao invés de um compensado, você gasta mais no escoramento, porque aí você vai ter que usar mais cimbramento, mais longarinas, para você conseguir não gerar flecha na tua laje. Eu não tenho aqui, porque tem uma tabelinha prática, não está nessa apresentação, que tem já a capacidade de carga do... Aqui, ó, pronto, isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Então a gente já tem isso tabelado, pessoal. No geral, o melhor compensado que a gente mais utiliza é o resinado 18 milímetros, tá? Que é o mais comum, aquele compensado naval com a face preta, né? E aqui a gente tem todas as características dele já, tá? E aí, baseado nisso, a gente vai pensar, então, no dimensionamento para receber esse compensado, tá bom? Então a gente tem que pensar tanto no peso próprio da estrutura, quanto numa sobrecarga aí de trabalho, né, que vai ser exatamente o que essa estrutura provisória vai receber. Lembrando, essa estrutura provisória ela não vai receber o carregamento que a estrutura vai receber no dia a dia. Ela vai ter uma sobrecarga de trabalho, basicamente, que é enquanto ela está sendo montada, né, mais o peso próprio dela. Tá? Aí, posterior... Pode falar, Luiz. O pessoal aí acho que é DG Engenharia, passou aqui o comentário, eu não vi. DG Engenharia perguntou se isso é apenas para a laje maciça. Acho que o Matheus vai falar mais à frente, mas a questão da laje que a gente chama aqui de pré-moldada, né? Que é aquela que tem as longarinas pré-moldadas e o fechamento em EPS. Essas lajes, elas eliminam a necessidade do cimbramento secundário, mas ainda assim a gente precisa fazer o cimbramento primário. O espaçamento ele muda um pouquinho, mas é preciso sim que seja respeitado, porque existe o limite de resistência daquela laje que ainda não tem a resistência total dela pelo fato de ainda estar em processo construtivo. Exato. Então, assim, imagine que as nossas vigotas, elas fossem aqui o nosso vigamento secundário. Então, o nosso escoramento abaixo da laje treliçada, lá, ela vai estar nesse sentido aqui, ó.
Então imagina que a nossa vigota estivesse no sentido do secundário, e aqui a gente vai fazer o escoramento exatamente nesse sentido perpendicular a ele, exatamente para quebrar os vãos, né? Porque se a gente tem aqui o vão da vigota, a gente vai ter que quebrar ele exatamente com pontos intermediários para escorar a estrutura, tá? Essa é a ideia. Então, posteriormente de definir a secundária, a gente define então o quanto que a gente vai ter de carregamento indo para as vigas primárias. E aí depois a gente vai definir o quanto que vem para o poste. Para definir o quanto que vem para o poste, a gente faz aqui literalmente uma questão de área de influência, né? E aí eu já vinculo com a necessidade do próximo tópico, tá? Então seria mais ou menos aqui esse desenho esquemático aqui, ó. Então imagina aqui, ó, a gente tem aqui esse poste aqui, ó. Esse aqui é um projeto, aqui a gente tem uma torre, né? Qual que é o carregamento que vai para esse poste? O carregamento dessa área de influência. Tá? Então eu vou ter peso próprio mais sobrecarga de trabalho que vai ter nesse ponto aqui, exatamente aqui, esse é o carregamento. E aí, no projeto, vem o outro ponto, que é exatamente, né, também um dos principais aqui que a gente tem, que é colocar a carga máxima do poste. Tá? É um requisito também que tem que ter do projeto, a gente tem que seguir isso. Então, ó, eu vou pegar aqui um exemplo. Isso aqui é um exemplo de um escoramento de um viaduto ferroviário. Olha a altura dele, só para vocês terem noção. Cada torrezinha dessa daqui que vocês estão vendo, esse triângulozinho, ela tem 1,60 m de altura. Tá? Então tem uma altura bem considerável aqui quando você pega isso aqui. Inclusive aqui a gente tem um balanço sucessivo, que é um tipo também de cimbramento aí, de forma também, para fazer pontes. Né? Você faz a ponte literalmente de um lado do outro, ela vem e se encontra na execução ali. Só para ilustrar isso, já que eu falei, ó, seria uma coisa mais ou menos assim. Aqui, ó. Tá, então, literalmente, ó, você vem com a estrutura de um lado, a estrutura de outro, e depois ela se encontra. Né? Essa seria a ideia disso. Aí, ó, então aqui está a definição de projeto, a carga máxima que chegou no poste. Obviamente, essa carga ela tem que estar abaixo da carga admissível do equipamento, né? E aí aqui a gente também vai fazer um vínculo com outro elemento importante, que é o quanto que eu tenho descarregando aqui de tensão sobre o solo. Sobre o solo. Sim. Né? Que é um outro ponto também que daqui a pouco eu vou falar. Quer falar outra algum coisa, ponto? sim, uma coisa muito importante, gente, é o seguinte: quando a gente compara o escoramento de torre, né, com o escoramento em escora propriamente dita, a escora ela tem um limitante, que é a questão da abertura. Então, quem faz o dimensionamento de escoramento em escora, eu posso até disponibilizar depois no feed para vocês essa tabela. Tem a flauta ainda, né? Isso. A escora ela tem a furação, né, de encaixe do macho com a fêmea. E aí, à medida que é meio óbvio isso por questões de esbeltez, mas quanto maior a abertura da escora, menor a resistividade dela. Então, é importante trabalhar considerando a seção, a parede do tubo e a abertura da escora, né? Exatamente. Ela então, tem um ajuste aqui, a escora né, é limitante. Aí, exatamente isso que a Thaís falou. Dá para ver os furinhos aqui, a gente chama isso de flauta. Porque parece uma flauta, né? A flauta ela tem os furinhos lá. A ideia da flauta que é exatamente esse ajuste que você consegue de altura na escora. E aí você vai ter exatamente isso, uma limitação por ser um elemento, né, que tem uma esbeltez maior, então não é tão fácil vencer alturas como é nas torres, né? Outra questão importante é que o projeto ele tenha todos os detalhes necessários, então detalhes, cortes, enfim, todas as vistas, exato, todas as vistas necessárias para que o cliente literalmente ele consiga entender o que está naquele projeto. Tá? Então, falando um pouquinho, ó, eu tenho aqui um desenho em planta para mostrar para vocês, de um trechinho de um projeto, o que eu vejo já quando eu observo isso. Né? Então, as pessoas sabem ler projeto de armação, mas não sabem ler projeto de escoramento. Né? Escoramento. Então, aqui, basicamente, vamos lá. O que eu vejo aqui? Eu vejo, então, o desenho das vigas primárias e aqui as vigas secundárias. Repara que eu tenho, igual na armadura, lá na armadura, né? A gente tem aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá, para os comentários esconderem um pouquinho. Aqui, ó, então, 15 VA 140 com 1,80 m a cada 41. O que eu entendo aqui? VA 140, no caso, é o tipo de equipamento. Esse aqui é um equipamento que tem 1,80 m de comprimento, eu tenho 15 dele e eles estão espaçados a cada 41 centímetros. Tá? Essa é a ideia. E aqui eu tenho as vigas primárias.
Então, repara ó, que a viga primária está indicando aqui o equipamento VA165. É um equipamento mais robusto do que a viga secundária, obviamente, porque as vigas primárias elas recebem maior carregamento do que as vigas secundárias, né? Porque você tem uma maior quantidade de vigas secundárias aqui, e depois menos pontos de apoio para a viga primária, recebe mais também. Também 1,80 m, né? E aqui o desenho da torre. Nesse caso aqui a torre ela tem 1,60 m por 1,60 m, tá? De apoio. E aqui, entre torres, tá? Existe um vão de 2,22, que é superado também por meio de barrotes, ou seja, vigas secundárias, de 2,40 m de comprimento, espaçadas a cada 41 centímetros aqui, nesse sentido assim, né? Então, obviamente, esse vão máximo aqui é calculado para ver se essa viga secundária consegue aguentar ele, né? Assim como esse vão máximo aqui da torre é calculado, né? Porque basicamente a viga primária ela vai ter aqui os pontos de apoio dela, né? Falando já um pouquinho sobre esses pontos de apoio, eu tenho um ponto bem legal para tocar com vocês, que são aqui os balanços. Eu fiz essa postagem hoje, né? E é uma falha muito comum da gente ver em obra, tá? Então, em obra a gente vê muito isso daqui. Então, esse equipamento aqui é exatamente o que você viu no projeto agora. Essa torre e essa viga primária e aqui as vigas secundárias, né? Então, repara que aqui a gente tem as vigas secundárias que vão ter que seguir o espaçamento indicado no projeto, né? E aqui a gente tem a viga primária. Só que olha que a viga primária ela está vindo aqui e de repente ela acaba aqui, tá? Então olha o tamanho desse balanço. Isso aqui, ó, força para cá vezes distância, momento. Olha o momento que eu tenho nessa torre. Então literalmente essa torre com um balanço desse, a depender do esforço em cima, ela pode tombar. Ela pode entrar no nível de estabilidade mais crítico e tombar aqui. Ou seja, o certo seria eu puxar essa viga para que ela também recebesse o apoio aqui dentro desse forcado e ela não tivesse aqui esse vão sem apoio como está aqui. Então eu tenho vários exemplos, vários, ó, balanço. Uma coisa importante também, Matheus, é o seguinte: as emendas, muitas vezes a gente tem um limitante que é o tamanho do perfil. Às vezes os perfis primários eles vão até 5, 6 metros, a depender da empresa, se é uma medida comercial. E aí acontece que a gente precisa emendar esses perfis. E aí essa emenda, quando ela tem que casar dentro do forcado, acho que o Matheus tem até um exemplo aí. E aí quando ela casa fora, acho que exatamente esse, não sei se você está mostrando. Não, pronto, não, aquele ali ficou mal feito. Aquele lá, o cara usou um poste para apoiar. Deixa eu ver se eu acho um aqui que ficou bem dentro certinho. Teve um aí boa que você mostrou. Eu separei só os pontos ruins. Acho que essa daí, não sei, acho que dá para ver. Esse aqui, o cara quase acertou. Ah, esse é sensacional. Mas ele estava quase acertando e depois ele fez a cagada. Por quê? Aqui você vê que veio uma viga primária para cá. Aí a outra, teoricamente essa viga primária ela deve ter ficado sobrando para cá. Aí o que ele fez? Ele jogou uma madeira, né, dentro do forcado, ligou um poste aqui embaixo, amarrou ele nas torres, deixou o poste flutuante aqui, ó. E repara que esse poste, na verdade, ele é uma flauta desse equipamento. Ele tirou essa cabeça aqui, botou ela aqui e aí criou um apoio. Só que olha só, olha a carga agora que eu tenho nisso aqui, né, sem nenhuma especificação, inventado ali na hora da obra, né, sem nenhum tipo de cuidado. Lembrando que o escoramento ele tem capacidade de resistir às cargas verticalmente. Então, esse tubo galvanizado que está passando aí no outro sentido, não tem efeito nenhum. Exato. E quando a gente também começa as torres ali, o ideal também é que a gente trave uma torre na outra, para aumentar a rigidez disso como um todo. E, no geral, a gente pede o travamento no mínimo em 3 pontos. Ou seja, eu travo em 2 pontos numa torre e no mínimo em 1 na outra, para que eu tenha o sistema, de maneira geral, travado, né? Claro. Além disso, falando da torre em si, né, mas principalmente até da relação pro andaime, né, que entra uma relação importante, é o andaime, seria mais para andaime essa relação. No andaime, a gente procura também respeitar uma relação de 4:1. Então, se eu tenho uma medida unitária
aqui na horizontal, vamos colocar assim, eu posso ter no máximo 4 vezes verticalmente de altura de andaime, sem esse andaime estar amarrado. Ou seja, uma única torre. Imagina uma única torre isolada. Se eu tenho uma medida unitária aqui na peça na horizontal, eu posso ter no máximo 4 vezes ela na vertical. É uma medida que a gente segue. Ô, Matheus, deixa eu te pontuar uma coisa importante aí para o pessoal, falando de andaime, né? Principalmente de andaime fachadeiro. A gente tem um problema muito sério, é algo que traz muito risco mesmo. Aqui a gente costuma chamar esse tipo de andaime H. Eu posso até fazer uma postagem depois no vídeo dizendo qual que é. É um andaime que parece um H mesmo. Ele é aquele que é intertravado, tem 2 peças assim, travadas com as outras no outro sentido. E o pessoal gosta de usar muito esse tipo de andaime para fazer escoramento e para fachada também. Sendo que existe uma relação de norma de H/3, ou seja, esse andaime ele precisa ter 1/3 da sua altura na base. Então ele tem que ter uma estrutura, um dimensionamento que garanta rigidez, que ele possa ser estável sozinho, sem precisar estar travado, de no mínimo 1/3 da altura. E esse andaime, esse tipo H está inclusive para sair de circulação, porque ele está completamente fora de norma. Então, tocando nesse assunto, é óbvio, tem essa relação de 4:1 de fixação, mas, gente, esquece o uso desse tipo de andaime, porque é algo completamente surreal, fora de uso total. Exato. E também, né, falando de andaime fachadeiro, a fixação dele na estrutura, né? Ele tem que ser fixado na estrutura, ele tem que ser amarrado. Chumbado. Exatamente, senão, amarrado que eu falo não é amarrar com corda não, tá? De lá até porque, senão, literalmente pode cair. É claro que hoje, né, quando a gente fala de edifícios muito altos, já não é mais vantagem trabalhar com andaime fachadeiro. É vantagem trabalhar com sistema de balancinho. Não é por causa da mão de obra. Exato. Né? Até você montar porque isso tudo arriscado. Se a gente for falar em termos de montagem ou em termos de uso do andaime, em relação a fachadas altas, seria até interessante porque a gente consegue ter mais de uma frente de serviço ao mesmo tempo. Sim. Eu consigo ter mais de um nível de piso, e aí eu tenho uma equipe entrando com chapisco, outra já está no reboco, outra já está no... e aí vai. Mas, no caso do andaime para fachadas muito altas, o que inviabiliza é a mão de obra. A mão de obra hoje está girando em torno de R$30 no metro quadrado para montar e desmontar. Então, a gente inviabiliza o negócio. Porque, como o Matheus falou no início, o andaime ele tem um custo alto para indenização, né? Mas para locação é um custo muito irrisório perto do custo da obra. Então, sim, realmente, nesses casos de fachada, vale mais a pena o balancinho mesmo. E é um custo, né, Thaís, quando a gente fala de equipamento metálico, que vale a pena, voltando para o escoramento, né? A gente comparar escoramento de madeira. Primeiro que a madeira é feita no achismo. Primeiro já começa por isso. Segundo que é um material que vai ter um desperdício gigante. Por exemplo, você pega uma escora de eucalipto lá, você cortou ela, já era. Você não volta à altura dela depois. Você cortou ela e acabou. Né, diferente do escoramento metálico, que você tem o ajuste posterior, você pode reutilizar. Né? Então, quantas vezes você pode reutilizar um equipamento metálico que aí na madeira você já não tem essa mesma questão? E fora a segurança. Né? Então, o travamento de sistemas baseados em madeira é bem complicado. Né? Então, o metálico ele dá uma segurança muito maior nesse sentido. Sim. Inclusive, o uso desse material em madeira, principalmente nos cimbramentos, é algo que precisa ter muito cuidado quando a gente fala do cimbramento secundário, porque a gente cai no limitante no momento do espaçamento das torres, o limitante muitas vezes é o cimbramento. E aí, quando a gente trabalha com cimbramento em madeira, a gente tem essa limitação, porque a gente não consegue nem sempre garantir a resistência. Né? Então, a gente tem que trabalhar com um espaçamento menor, que pode até gastar mais material. Sim, exatamente. Outro problema muito comum e um erro que pode gerar problemas sérios é o apoio do seu escoramento no solo. Tá? Afinal, o que a gente tem lá? Né? A gente tem uma força, você está vendo a força chegando aqui, representada pelo P, né? Só que aí, nesse momento, a gente basicamente vai ter uma relação aqui de força sobre área, transferindo aqui para o solo, no caso, tensão. Então, o que a gente tem é exatamente aqui, ó. Vamos colocar essa daqui. Tensão. Né? Então, tensão é força sobre área. Só que o que eu tenho aqui, né?
eu tenho uma reação do meu solo. Então, eu tenho a tensão admissível que o meu solo, vamos colocar assim, aguenta. Né? E eu tenho aqui uma tensão sendo também transmitida para ele. Obviamente, a tensão admissível do solo tem que ser superior à tensão que está sendo transmitida aqui, senão, literalmente, meu equipamento ele vai afundar. E eu já vi vários casos desses, Já, em que, vários. principalmente em época chuvosa, a gente chega lá e o escoramento está até aqui de terra. Literalmente, ele desceu, ou seja, ele desnivelou toda. Aí você vai olhar lá em cima, a laje lá em cima ficou toda desnivelada, porque literalmente a torre cedeu. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. E como que a gente melhora isso? Né? Primeiro ponto. Aumentando a área. Exato, primeiro ponto, tá aqui, ó. Claro, a gente tem que ter uma noção de avaliação do solo, tá? Nunca apoiar a base próxima a talude, né? Executar a drenagem e aí a gente utilizar o que a gente chama aqui dos pranchões, né? Ou bases de madeira. Essa base de madeira, então, é esse princípio. Então, tensão é força sobre área. Se eu aumento aqui a área, eu diminuo essa tensão transmitida aqui e, consequentemente, eu tenho a mesma tensão admissível do solo fixa. Então, eu vou procurar aumentar essa área. E a gente tem já, né, enfim, baseado até na área lá de um trapézio, a gente tem o dimensionamento disso, tá? Simplesmente, o que a gente vai fazer? A gente vai dimensionar baseado nessa área. Não sei se esse daqui é a apresentação que eu tenho até um pequeno exemplo disso. Aqui, ó, por exemplo. Acho Aqui, que tem até uma foto. aqui, eu peguei um exemplo aleatório aqui de um solo, uma argila arenosa, que tem tensão admissível de 2 kg por centímetro quadrado, né? Quando a gente tem aqui, então, a carga no poste, nesse caso aqui, né, 2 toneladas, 2,2 toneladas, a gente vai dimensionar a área. Ou seja, eu preciso de pelo menos uma área aqui, nesse caso, de 1.136,5 centímetros quadrados para essa base. Então, a gente vai dimensionar aqui uma base de apoio, né, o pranchão, baseado aqui. Ó. Então, eu jogo esse 1.136 e aí eu vou determinar o meu H e o meu B. Aí eu faço isso. É a mesma lógica, pessoal, colocando assim, quando a gente dimensiona. É uma relação bem esdrúxula, mas até para dar para entender. Quando a gente dimensiona padiola, né, lá em materiais de construção civil, a gente aprende a dimensionar padiola para facilitar o trabalho do pedreiro. Né? Porque você não vai chegar lá para o pedreiro e vai falar assim, amigão, aqui, vamos lá, rodar o concreto aqui, aí você vai colocar, né, 1,1 metros cúbicos de brita, né, inventando qualquer... Não, o cara não vai ter essa medida. Então, o que você faz? Você dimensiona uma padiola, que é um recipiente de graduação conhecida, e fala para o cara, ó, para uma betoneira você vai colocar 4 padiolas dessa de brita, 4 padiolas dessa de areia e assim por diante. Né? Então, seria a mesma ideia. Baseado na área que você tem, você vai fixar o H e o B, e aí você vai determinar o que a gente costuma chamar de ângulo de espraiamento, né? Que é exatamente esse ângulo aqui, ó. Não sei se dá para ver. Thais, acho que seria até bom desativar um pouquinho os comentários. Aqui, pronto, assim, ó. Então dá para ver aqui um ângulo alfa. O ideal é que esse ângulo de espraiamento, ou seja, a relação dessa altura aqui, né, o nosso ângulo aqui, ele seja de aproximadamente 45 graus para que você consiga uma melhor dissipação de tensão nesse pedaço aqui e, consequentemente, evite problemas relacionados ao afundamento da sua escora no solo. E tem outro ponto também legal de ressaltar, olhando um pouco essa imagem, que é o seguinte. Entre a base regulável, como é que ela funciona? Ela tem essa chapa de apoio no fundo e ela tem uma rosca para ajuste e ela tem a haste, né? Isso. Onde entra o copo do quadro. E aí esse copo, ele acaba ficando apoiado na orelha de ajuste da base. E isso acaba se tornando um ponto limitante de fragilidade, porque a gente acaba ficando limitado em carregar esse quadro, porque esse apoio na orelha, ele acaba limitando pelo esforço de cisalhamento. Então, o que é que a gente recomendava muito em campo? Coloca um tubinho de 10, um tubinho galvanizado de 10, entre a base regulável e o quadro, para evitar esse contato do copo direto, porque a seção do tubo, ela é menor, então você consegue colocar e aí ela não pega, não apoia em cima da orelha.
E aí a gente consegue pegar mais carga no Isso, quer ver? Ó, não sei se dá para ver aqui, tem um detalhe dessa orelha que a Thaís está mencionando aqui, ela aqui, ó, esse cantinho. Talvez numa foto real, dê para ver melhor. Acho que eu não tenho nenhuma foto que está focada no pé, na parte inferior. Eu vou ver se eu acho. Isso aqui é de forma. Pode ir falando aí que se eu achar aqui, eu mostro pro pessoal. Pronto. Então, assim, essa é uma das grandes falhas que eu listaria também nessa questão da base, tá, de apoio. E é importante a gente colocar aqui, tá? Aqui só para vocês verem, ó, o mesmo sistema agora num corte, né? Um corte daquele sistema, aquele mesmo que eu mostrei para vocês lá que tinha as falhas, agora um corte dele, né? E a grande vantagem do equipamento metálico como esse, ó, você consegue regular a altura aqui, ó. Então você consegue mexer nessa altura. Então pé direito, você não vai ter problema em ajustar pé direito, tá? Fica muito mais fácil de trabalhar dessa maneira. Então, esse é um ponto importante também. E aí é importante, pessoal, a gente citar, né, que basicamente uma torre dessa, ela está suportando um carregamento vertical, tá? E à medida que você tenha, vamos colocar assim, equipamentos que vão estar mais suscetíveis a carregamentos horizontais, se você não tomar certos tipos de cuidado, literalmente, né, o seu escoramento ele pode chegar ao ponto de colapso, principalmente por carga de vento, que é o nosso carregamento horizontal aí principal que vai agir contra essa estrutura. Então, estruturas como essa, elas também vão ter que ser, muitas das vezes, né, estaiadas, né, presas ali por cabos, para que ela tenha também uma estabilidade com relação a carregamentos horizontais, que é o caso, por exemplo, da força de vento. Aqui, ó, aqui é um exemplo do que a gente falou agora há pouco, né? Do uso dos pranchões, só que não dessa forma, tá, gente? É importante que os pranchões ele não tem resistência à flexão, né? Então a gente precisa ter solo embaixo, é importante. Aí ficou uma viga de apoio esse pranchão aí, né? Pois então. E aqui o que eu queria mostrar foi a foto que eu achei mais de perto. Acho que a resolução não está muito boa. Na verdade, aqui é uma espora direto, não dá para ver, não. Bom, eu posso depois postar. Eu estou anotando esses tópicos e aí depois eu vou postando e a gente vai conversando melhor lá pelo story. Ótimo. Quer ver? Você quer tocar mais algum ponto, Thaís, específico? Não, vamos andando aí, que acho que daqui a pouco cortam a gente aqui, né? Outro ponto também, pessoal, que eu acho importante da gente falar é a questão aí de liberação desse escoramento, ou seja, retirada, que é um ponto também que a gente vê muita falha. Até foi um caso de discussão. A gente não marcou essa live, pessoal, por causa daquele acidente. Eu não colocaria talvez acidente, né? Mas enfim, por causa daquele acontecimento da semana passada das marquises lá, né? Das sacadas de. Esqueci até onde que aconteceu aquilo. Falhou a memória. Santa Catarina. Em Santa Catarina. A gente não marcou por causa disso. Foi uma coincidência. A gente já estava com essa live marcada. E aí, na semana passada, aconteceu aquilo que vocês viram, né? Não vou entrar aqui em caso de discussão, que foi problema de escoramento ou não foi. A gente viu lá um bom aumento, né, em termos de área daquelas sacadas. Mas, falando um pouquinho, né, desses escoramentos em balanço, deixa eu separei aqui umas figurazinhas, deixa eu botar aqui para vocês. Cadê minhas figuras? Então, aqui, ó. Por exemplo, a retirada, né, de escoras, né, para as nossas marquises, as tão famosas marquises. Então aqui a gente tem uma marquise, né? Quando a gente olha o diagrama de momento fletor dela, é uma coisa assim. A gente tem um momento negativo aqui então, né? Por isso ela vai ter que ter uma armadura negativa nesse apoio, né, no vínculo ali dela, né, com a viga aqui no lado, tá? Só que aí qual que é a questão? Então imagina que você tem então essa estrutura escorada conforme você está vendo ela aqui. Então, ela está toda escorada. Olha só como os meus momentos aqui eles ficam bem reduzidos. Ó. Então, basicamente, eu tenho momentos positivos aqui, né, bem pequenininhos. Tá? Só que aí qual que é a questão? O alívio disso daqui. Né? Então, eu tenho várias linhas de escoras. E aí, como que eu começo a fazer esse alívio? Opa! Caiu aqui. Como que eu começo a fazer esse alívio desse escoramento no momento que eu for fazer a retirada deles, né?
de dentro para fora ou de fora para dentro? Então essa figura aqui ela já deixa bem claro que não seria nesse sentido. Porque olha só, se eu faço de dentro para fora, eu vou ter como última linha de apoio essa linha aqui de escoras. Quando eu faço essa maneira aqui, né, de apoio, eu altero meu diagrama de momentos para isso aqui, ó. E aí a minha marquise ela não foi feita para suportar esse momento positivo nesse ponto, né? E aí é exatamente um ponto muito crítico. Ou seja, é muito comum, pessoal, a gente chegar e encontrar marquises com deformações elevadas. E qual que é, talvez, né, a coisa que vem na cabeça de alguma pessoa que vê aquilo? E deixa eu apoiar a ponta. Vai apoiar a ponta para parar e ver se para de deformar. Cara, era melhor não apoiar, porque o fato de apoiar a ponta pode fazer a marquise cair mais rápido do que se de fato ela ficasse lá quietinha, porque ali você vai estar alterando o diagrama de momentos dela e a estrutura ela vai estar sendo submetida a um esforço que ela não foi feita para receber, literalmente, né? E, Matheus, só dando uma deixa aí para o pessoal, fazendo uma ligação de dois assuntos. A partir do momento que a gente faz esse escoramento de uma marquise de forma indevida e ela vem a colapso, como aconteceu, ela vai avisar, né? E como é que seria o aparecimento dessas fissuras, que é algo que a gente acaba confundindo com outra coisa? Exato. Geralmente, né, pessoal, uma marquise ela vai fissurar exatamente na região que ela está sendo mais solicitada desse momento negativo. Ou seja, geralmente ela fissura lá no engaste dela. Ela vai fissurar aqui, ó, no engaste dela, tá? Então, fissuras na parte superior da marquise podem ser fortes indicativos, na parte superior, exatamente no momento negativo dela, podem ser fortes indícios de que aquela marquise ela pode estar até no início de possível colapso. E a gente tem que estar atento a isso. Por isso, a grande importância da gente conhecer, né? Vamos colocar assim, de maneira geral, pelo menos os principais diagramas de esforços de estruturas convencionais que a gente tem. Porque, conhecendo isso, a gente, consequentemente, nós vamos conseguir entender quais os esforços que aquela estrutura está submetida e, consequentemente, entender tipos de fissuras que poderiam acontecer nisso. E aí a gente entra aqui também, né, em várias outras coisas. Né? Como que fissuraria uma estrutura, uma viga submetida a cortante? É importante que eu saiba. Né? Então ela avisa. Isso que é a grande vantagem do concreto armado. O concreto armado ele avisa caso ele esteja sendo submetido a um nível de esforço, vamos colocar assim, superior ao que de fato ele suporta. Né? Ele começa a avisar, e aí a gente tem que tomar ali alguma decisão baseada nos sinais que ele está nos mostrando. Outra coisa muito comum das marquises, né, são as falhas de impermeabilização. Uma galera não impermeabiliza a parte superior da marquise. Então isso é muito complicado. A gente tem uma estrutura de concreto armado sem impermeabilização, né, e muitas das vezes com caimento para dentro. Às vezes a marquise está assim, né, tá aqui o engaste, ou seja, a água vai começar a percolar lá para a região exatamente do apoio dela do engaste. E ali você vai ter uma piscina, vai começar a entrar água, a corrosão vai embora, aí a gente já sabe que cobrimento não seguiu, tá tudo errado, aí a hora que você vê sua marquise está em estado de calamidade total. Outro ponto, né? A marquise, ela tá ali, ok, ela é dimensionada então com uma certa sobrecarga. Só que aí vai lá os abençoados e enche a marquise de depósito. O cara ele faz a marquise virar um depósito. Ele sai metendo coisa na marquise, bota, por exemplo, ele vai lá, né? A placa da loja para o comércio, ele bota bem aqui na ponta da marquise. Às vezes são placas mais leves, mas também a gente tem casos mais pesados. E aí soca material nessa marquise e, opa, caiu aqui. E lasca carregamento nela, que ela também muitas das vezes não foi feita para receber. Não. E aí só piora, só piora. Né? Então, por isso e por outros motivos, muitas cidades têm regulamento, né? Tem legislação focada em marquise. É o caso de Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre, agora me falha a memória com relação ao tempo que as marquises elas têm que ser vistoriadas, mas em Porto Alegre tem uma exigência com relação ao tempo de vistoriar as marquises para exatamente evitar problemas como esse, que lá já tiveram vários problemas, mas não é uma realidade exclusiva de Porto Alegre. Aqui em Brasília, a gente tem uma avenida que chama W3 Sul. A W3 Sul ela só tem marquise, então todas as lojas são de marquise. Quando eu ando na W3 Sul, eu ando pelo canteiro central. Eu falo para as pessoas não acreditam, mas eu ando no canteiro central.
Eu saio fora das marquises da W3. O Maurício está aqui, ó, o Maurício é de Brasília, o Maurício não me deixa mentir. Fala aí, pessoal, Maurício, como é que são as marquises da W3 Sul? E no caso das lajes convencionais, Matheus, a gente faz a retirada do escoramento em que sentido? Fala para aí. Exato, né? Vamos lá. Qual que seria o sentido de maior deformação ali de uma laje convencional? Exatamente o meio dela, né? Então imagina, se eu tiro o meu escoramento e eu deixo como última linha de escoras a parte central, o eixo ali daquela laje, eu vou estar invertendo também os esforços daquela laje, né? Então imagina, tirar de fora para dentro, deixei como ponto a última linha, eu estou invertendo. Eu literalmente passo a comprimir as zonas que seriam tracionadas e tracionar as zonas que seriam comprimidas. E tracionar as zonas comprimidas. Exato. Então aqui a gente pensa na lógica exatamente o contrário disso que eu acabei de falar. Tirar, né, de dentro para fora. Nunca deixar como última linha a linha central, para que a gente não tenha essa mudança de esforços aqui também. Um outro ponto importante. Por isso que, gente, é muito importante trabalhar com o reescoramento. Então, o reescoramento, eu não sei como é que é chamado em outras regiões, mas aqui a gente chama de reescoramento. Ele é a mesma coisa, né? Ele é montado junto com o escoramento, no ato do escoramento, né? Isso é importante, exatamente. Muita gente não faz. Então, existem as faixas de reescoramento, já com a área de influência estabelecida, próximo à viga tem outra consideração, e aí a gente faz isso para poder, quando for fazer a retirada do escoramento, fazer esse alívio de forma correta, né? E tem outra coisa, no caso de obras prediais, é importante fazer esse reescoramento considerando as porcentagens da área reescorada. Então, a gente faz o ré 75, 50, 25, até fazer o alívio 100%. Exato, claro que isso também vai variar se a sua estrutura é protendida ou não, né? E assim por diante, para que a gente veja os níveis que você tem que atingir para ter determinadas porcentagens de reescoramento. E aqui eu tenho uma consideração muito importante, né? Afinal, cada um tem que puxar a responsabilidade para aquilo que está sendo pago, vamos colocar assim, né? Então, no geral, você vai ter ali 3 pessoas, 3 responsáveis técnicos envolvidos nesse processo. Se a gente falar aqui, né, de locação de equipamento. Você tem o responsável pela execução da obra, você tem ali a pessoa que vai estar supervisionando o escoramento por parte da empresa que fez a locação, e você vai ter o calculista, né? De quem que é a responsabilidade de passar os pontos de reescoramento? Do calculista. Então, o calculista que vai ter que falar onde tem que ter os pontos de reescoramento. Afinal, ele conhece aquela estrutura, foi ele que calculou ela. E aí, claro, a empresa de escoramento dimensiona o escoramento e posiciona os pontos de reescoramento de acordo com a determinação do calculista. Então, cuidado para não ficar puxando responsabilidade que não é sua. Tá? Então, você está na obra, não é você que vai ter que puxar a responsabilidade executando a obra de definir onde são os pontos de reescoramento. Só que, por outro lado, pessoal, você, como executor, também tem que ser capaz de fiscalizar isso. Afinal, se o cara faz uma besteira, você não vai ser capaz de reconhecer essa besteira, né? Então, e garantir a montagem correta, né? Porque depois que cai, até a gente provar que Chico não é Francisco. Exato. E também, por exemplo, o reescoramento, para a gente chegar num nível aqui, né, de detalhamento, ele vai variar, inclusive, em função do tipo de cimento. Por quê? A depender do tipo de cimento, a gente tem um ganho de resistência diferenciado, né? Então, a gente tem lá o CP5, que é o cimento mais utilizado para obras verticais. Por quê? Porque a gente consegue ter um nível de reescoramento mais rápido, a gente consegue ter uma ciclagem do nosso sistema de escoramento. Afinal, a gente está falando CP5 ARI, o que quer dizer ARI? Alta resistência inicial. Alta resistência inicial. Por que o CP5 reage mais rápido, né? Porque ele é, no geral, se a gente pegar lá as porcentagens, ele é um pouco mais puro, sim, mas principalmente pelo fato de que ele é mais fino. Então ele é um cimento mais fino, o fato dele ter mais superfície específica faz ele reagir mais rápido também do que outros tipos de cimento. Se a gente pega um CP4 da vida, que é um cimento pozolânico, é um cimento que vai ganhar resistência com maiores idades, quando comparado com o CP5, que ganha nas primeiras idades, embora os dois possam chegar a níveis de resistência iguais no final dos 28 dias, só que o CP4 ele tem um crescimento lá no final da curva e o CP5 ele já cresce bem no início. Então esse é um outro ponto importante, né? Então tá atento a isso,
é fundamental para que a gente possa entender. Né? O Maurício está falando, tem que olhar modo de elasticidade da estrutura e também o FCK do concreto para poder fazer essas liberações aí e não fazer isso em momentos equivocados, né? Falando sobre estruturas protendidas, então tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente tem proteções que geralmente vão sendo feitas gradualmente, pode ser dessa maneira também. Não vou entrar aqui no mérito da proteção, tem proteção aderente, proteção não aderente, não é o objetivo da live, né? Mas o fato das porcentagens, vamos colocar assim, de proteção da estrutura, também determina o nível de alívio daqueles carregamentos, tá? Então, observar isso é um ponto extremamente importante. Importante. Matheus, uma pena, a gente está faltando aqui 4 minutos, eu estou olhando o tempo com medo de cortar. O papo tá muito gostoso, tem muita coisa para falar, a gente nem conseguiu falar tudo que tinha para falar, mas isso não é problema, a gente pode marcar um outro momento depois com mais calma, para a gente voltar a falar desse assunto. Matheus, muito obrigado, de coração, viu, por ter topado, foi muito enriquecedor para muita gente aí, para mim também, e conta pro pessoal aí a novidade que a gente tem. Então vamos lá. Primeiro, obrigado de novo pelo convite, Thaís. Eu falaria tranquilamente, acho que umas 5 horas aqui sobre escoramento. Tem bastante coisa para falar. Tem bastante caso também que já aconteceu, que já tive experiência de ter vivido com relação a esse mundo do escoramento, das formas e assim por diante. Pessoal, a Thaís está oferecendo aqui um super desconto para vocês no meu livro de patologia das construções, tá? Então, para quem não sabe, ou já sabe, né, a gente lançou aí recentemente, em parceria com a editora 2B, o livro de patologia das construções, inclusive tá ele aqui, ele aparece trocado para vocês, a visão dele, a imagem. Talvez se eu colocar aqui, ele vai aparecer certinho, tá aqui a capa dele. Então, o livro de patologia das construções, tá? Que é um livro que, por meio de 7 capítulos, a gente aborda as principais manifestações patológicas. Então a gente começa desde a introdução com conceitos principais, depois vem patologia das fundações, patologia das estruturas de concreto, patologia das alvenarias, patologia do sistema de revestimento, patologia das coberturas de impermeabilização e técnicas de inspeção e diagnóstico. É um livro bem completo, que tem várias coisas legais, tá? Tem muito material extra que você pode acessar por meio de QR Codes. Então é um livro literalmente infinito, que ele não se resume somente a essas páginas dele. Então se você abre ele aqui, você vai ter dentro dele QR Codes, que você consegue ter acesso a vídeos extras. Então você vê aqui, por exemplo, aqui eu falo sobre corrosão de armaduras. Aí você pega esse QR Code aqui, vai ter lá um vídeo meu, por exemplo, fazendo um ensaio de carbonatação, ensaio de cloretos e assim por diante. Tá? Então aproveitem, fala aí o cupom pro pessoal, Thaís. O cupom eu vou até anotar aqui para vocês, é o TA Diagnóstica 10. Eu vou postar um cardzinho lá no feed para vocês poderem acessar e comprar. Vocês vão ter 10% de desconto. O livro já está com preço sensacional. Pronto. Vocês ainda vão ter mais 10% em cima. Então, corre lá. Quem não comprou, compre. Quem já comprou, compra de novo para dar alguém de presente, porque está valendo muito a pena. Pronto, o livro está R$ 87,00, pessoal. Então, você ainda vai ter 10% de desconto. E se pagar no boleto, ainda tem mais 5%. Tá? Então vai lá no site. De graça! Mais 5%, né? Vai lá no site, o link tem nos meus stories, tem na minha bio, tem um link para todo lado no meu perfil. Coloca lá o link de desconto da Thaís, que você vai ter um super desconto para o livro que já está no desconto. Lembrando que o preço dele normal é R$ 139,90. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Está todo mundo aí perguntando quando é a próxima, parabenizando. A gente vai marcar, vamos conversar. Viu? Vai cair aí a qualquer momento, já encerrou há 1 hora. Mas brigadão, viu, gente? Um abraço. Eu vou deixar a live salva. Ótimo. Lá no vou deixar salva aqui no Instagram e vou salvar uma cópia lá também no canal do YouTube. Mudou agora, viu, Thaís? As lives estão salvando direto no IGTV. Dá a opção para salvar também. É verdade. Tem eu vou fazer os dois. Ótimo. Então tá, eu vou avisar o pessoal. Matheus, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus, valeu, tchau, tchau. Um abraço, Luiz. Luiz lá de Bahia tá aqui também. Abração pra você. Tchau, tchau. Luiz é fera. Luiz é meu cliente. Ótimo.